galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Estou feliz, acabo de passar da marca dos 8.000 inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Se você já é inscrito, traga novos inscritos. Vamos chegar aí à marca dos 10.000 e depois ir muito além, porque o glorioso é gigante. Deixem o like, isso é preponderante para o crescimento do canal. E ativem o sininho para receberem as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui no canal Fabiano Bandeira. Hoje, por exemplo, tem live na parte da noite, o horário ainda não está definido, então por isso o sininho é fundamental. Fiquem ligados aqui no canal, que pode ter vídeo a qualquer momento e também aquela live marota mais tarde. Meus queridos e minhas queridas, o confronto já está definido. Na quarta fase da Copa do Brasil, teremos clássico contra o Vasco da Gama. Eu estou confiante. E também quero falar com vocês a respeito do elenco do Botafogo. É um elenco curto? É um elenco desequilibrado? Vamos tratar sobre isso no vídeo de agora. Antes, tem aquela vinhetinha. Pois é, galera. Hoje mais cedo o Botafogo esteve no sorteio da Copa do Brasil. E mesmo tendo ali o Brusque, talvez a Ponte Preta, o próprio Juventude e outros para que o Glorioso pudesse enfrentar na quarta fase, no sorteio saiu o Vasco da Gama. Então o Botafogo tem clássicos contra o Vasco na próxima fase da competição nacional. O Botafogo que naquele período vai ter os 2 jogos da Copa do Brasil contra o Vasco, ainda vai ter um jogo também contra eles pelo Campeonato Brasileiro e um jogo contra o Santos no Rio de Janeiro. Na questão logística, isso ficou até bem interessante. E agora, falando a respeito do duelo, eu estou muito confiante com relação ao Botafogo. Não vejo um favorito claro para passar para as oitavas de final, mas vejo o Botafogo em boas condições para conseguir eliminar o nosso rival. Eu até brinco, gente, porque é o seguinte, o Botafogo tem menos vitórias que o Vasco nas situações gerais, mas quando trata-se de decisão, o Botafogo é muito superior ao Cruz Maltino. Então, quarta fase de Copa do Brasil é uma competição mata-mata, é uma decisão e o Botafogo vai para cima com tudo. É claro que quando chegarmos mais perto dos duelos, eu vou tratar aqui taticamente as duas equipes. O Campeonato Brasileiro ainda vai andar um pouco até lá. Há avaliações jogo a jogo a serem feitas e eu vou tratar pertinho ali do confronto o Botafogo e também o nosso adversário. Mas antes, vamos falando aqui jogo a jogo. Por exemplo, amanhã tem aquela análise pré-jogo especialíssima para o confronto de 20 e 30 dessa quarta-feira contra o Curitiba. À medida que os jogos forem chegando, eu vou fazendo sempre essa análise. Galera, eu só sei que eu estou confiante e o Botafogo tem tudo aí para passar de fase, mesmo tendo um clássico importante, um clássico histórico e tradicional, agora na quarta fase da Copa do Brasil. Falando de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, vocês acham o elenco do Botafogo desequilibrado? Ou um elenco enxuto? Um elenco ok? Já vão colocando aí nos comentários o que vocês pensam. Coloquem também se vocês acreditam que o Botafogo é favorito contra o Vasco na Copa do Brasil. Eu vou estabelecer aqui um raciocínio e esse vídeo é quase que conjunto mesmo com vocês, porque eu vou mostrar o elenco do Botafogo para a sequência da temporada. O que nós temos e o que talvez o time ainda precise reforçar. No gol, nós temos o Gatito e o Cavalieri, 2 goleiros muito bons. E aí sim, tem o Saulo, o Diego, nenhum clube também tem 3 super goleiros. 2 goleiros de um nível muito bom, já bota o Botafogo aí num nível interessante com relação a essa posição. Começa o desequilíbrio na lateral direita. Nós temos hoje Kevin Barrandegui. O Kevin vinha tentando aí se posicionar, jogou melhor que o Barrandegui, ao meu ver, nas últimas aparições. O Barrandegui hoje, para mim, não tem condição de ser titular do Botafogo. E ainda temos o Fernando, que é cria da base do Botafogo, mas também não agrada, pode sair do clube a qualquer momento. E o Marcinho voltando de uma recuperação de uma lesão muito séria no joelho.
Então não sabemos como o Marcinho vai jogar. O que é o ideal? Que o time tenha um lateral bom, um bom reserva e um terceiro lateral já da base, aquele que vai subindo e desce para ganhar experiência. Na lateral direita eu não vejo o Botafogo com qualidade hoje. Para a zaga, para mim está ótimo. Marcelo e Canu como titulares. Se jogar com 3 zagueiros, o Foster entra por ali. O primeiro reserva, se jogar com 2 zagueiros, é o Foster. E aí tem o Souza subindo da base também para enxertar o grupo. O Souza é um bom zagueiro, um zagueiro que deve dar aí alegrias à torcida do Botafogo. Então, para mim, o miolo do zaga está resolvido. Na lateral esquerda, nós temos o Vitor Luiz, que está com problema, está se recuperando, não está mais com problema, está se recuperando de uma cirurgia. O reserva é o Guilherme Santos, que eu já disse aqui, de forma muito interessante, ele joga melhor no meio ou na extremidade do campo, não tão bem na lateral, mas é o reserva imediato hoje para o Vitor Luiz. Tendo em vista que todos os times do futebol brasileiro têm dificuldade na posição, o Botafogo ainda está também ali numa média interessante para a lateral esquerda. Aí, embora o Hugo, ao meu ver, não esteja pronto, tem que fazer isso, subir o garoto da base, ele sobe, ganha experiência, desce, sobe, ganha experiência, se precisar ir para o banco em alguma oportunidade, que vá. O Hugo, para mim, ainda tem muita coisa a evoluir, mas vai ser um bom jogador, provavelmente, e já pode ir pegando essa cancha aí. Vem a posição de volante, no meio campista mais volante. Chegando aí o Renteria, jogador que vai compor bem, nós temos o Renteria, o Caio Alexandre. O Honda está jogando de volante. O Luiz Otávio joga de volante também, não me agrada muito, Paulo Autuori gosta dele. Vamos ver o que vai acontecer, se o jogador vai ser negociado ou se vai ser aproveitado até o final da temporada. Ele que vem entrando no decorrer da maioria dos jogos. Mas eu contrataria um volante. Ontem eu dei aquela ideia aqui especial de irmos atrás novamente do João Paulo. É difícil, mas resolveria aí uma grande questão no nosso meio-campo. Então a posição de volante ainda tem aquelas adaptações. Por exemplo, o Guilherme Santos pode jogar por ali, o Rafael Foster pode jogar por ali. É claro que trazer um homem da posição consolidado fica bom, mas nós temos algumas soluções para determinados jogos. Aí vem a posição de meia central. Bruno Nazário é o meia central do Botafogo, tem qualidade técnica, tem que acordar em alguns jogos, ele vem oscilando durante a temporada. O último jogo que ele foi bem foi justamente saindo do banco contra o Atlético Mineiro, jogou realmente muito bem e tem condições técnicas de fazer bons jogos. Talvez até um banco para ele acordar um pouco faça bem para o jogador. Nós temos outro jogador que pode fazer a meia central, que é o Honda. Então você de repente colocar um Caio Alexandre com Renteria de volante e adiantar o Honda é uma possibilidade. O Calu também faz essa posição. Não é o ideal, mas também faz. Então o Botafogo não precisaria ir atrás de um meia central. Vou direto para o centroavante, depois eu falo das extremidades. Temos Pedro Raul, Matheus Babi e o próprio Calu, que também faz o 9 por ali. Então é uma outra posição para mim que está resolvida. E agora temos os lados do campo, tanto para a extrema esquerda quanto para a extrema direita. Nós temos o Luiz Henrique, que é fundamental, é titular absoluto na posição. Em determinadas ocasiões, o Calu vai poder fazer uma das extremidades, porque o jogador tem uma parte física muito apurada e vem da Europa, uma cabeça diferente com relação ao futebol, fez muito isso durante a carreira, mas eu hoje poria o Calu como segundo atacante, por exemplo, para ele não ter que ficar recompondo para a gente explorar mais as valências ofensivas dele. Contudo, se ele tiver que fazer o lado do campo, não teremos muitos problemas. Outro jogador que, ao meu ver, vai ter facilidade por ali é o Davi Araújo. O Davi Araújo, eu tenho um bom pressentimento com relação a ele, e isso também vai pelos estudos, pelas conversas com as pessoas que conhecem o jogador, pelas valências técnicas que ele tem, pelos treinamentos que ele vem fazendo. Informações dão conta que ele vem treinando muito bem. E um jogador que, assim como o Luiz Henrique, saiu de um clube que nasceu recentemente para fomentar o mercado. Então é um jogador preparado, dentro de uma estrutura interessante que o Real Brasília oferecia a ele. Então temos Luiz Henrique, Davi Araújo. Em determinados momentos, o Calu. Guilherme Santos também pode fazer a extrema esquerda. Não vejo ele com tanta qualidade para jogar na extrema direita com a perna trocada, mas na extrema esquerda ele vai bem.
nós temos também aí os jogadores que estão sendo menos utilizados. O Varley, que também é lateral, não está sendo utilizado na lateral direita e tampouco na extrema. Nós temos o Lecaros, que muita gente pede, mas eu, pelo que eu vi ontem, na boa live, rapaz, que eu participei lá no canal do TF, obrigado, Thiago Franklin, pelo convite, foi uma live muito legal com o Thiago Franklin, com o Diego Mesquita do Fogo na Rede, com o René Weber, o auxiliar técnico do Paulo Autuori. Pelo que eu tirei ali, pelo que nós pudemos apurar ali do René Weber, eu acredito que a questão do Lecaros seja física e por isso ele não esteja tendo as oportunidades que alguns querem. Então, pro lado do campo ainda teremos o Lecaros, o Juan, que não tem ido bem. Eu não acredito que o Juan vai ter mais tanta chance assim. Ele não está conseguindo aproveitar as oportunidades que vem tendo. Então, nós teríamos Davi Araújo, Luiz Henrique, Calu em determinados momentos, Guilherme Santos em determinados momentos. O que isso quer dizer? Que o Botafogo talvez pudesse ao mercado buscar mais um jogador para o lado do campo. Então, um volante e um jogador hoje de extremidade seria interessante para o preenchimento do elenco do Botafogo. O elenco que tem uma folga aí na folha devido às recentes saídas, e saídas essas de muitos jogadores do Eduardo Duran, que é um empresário que tinha muitos atletas no clube. Está havendo aí uma espécie de limpeza. Vamos observar os próximos capítulos. Então, ao meu ver, o Botafogo tem um elenco desequilibrado, não tão enxuto assim, mas que carece de peças em determinadas posições. Mesmo assim, ainda consegue, de acordo com os treinamentos e conversas do Paulo Autuori, fazer ali algumas adaptações. É um elenco que dá para brigar no Campeonato Brasileiro. Eu tenho visto outros jogos e os jogos são limitados em termos técnicos. Então, eu acredito que com o bom trabalho do Paulo Autuori e da comissão técnica, o Botafogo possa buscar uma posição honrosa no Campeonato Brasileiro e avançar gradativamente na Copa do Brasil. Vamos avaliar jogo a jogo, tempo a tempo, e eu volto a qualquer momento aqui, ou com um novo vídeo, ou com a live, porque hoje tem live no canal Fabiano Bandeira. Muito obrigado, gente, pelos 8 mil inscritos. Chamem mais, vamos chegar aos 10 mil e depois ir muito além. Eu sempre falo, o Botafogo é gigante. Saudações alvinegras, fui!